MF Abdoral Rocha, do 8º ano. Saudações, eu sou o professor Fábio Avelino. Eu vou ministrar para vocês mais uma aula de história. Que abram-se as cortinas, peguem o livro didático, esse mesmo aqui que está nas minhas mãos, porque ele será o nosso referencial teórico para a aula de hoje. Dando continuidade à aula passada, nós iremos estudar hoje a Revolução Francesa e a Era Napoleônica. Eu separei aqui 4 subitens, os quais nós iremos estudar de forma sucinta, de forma compacta, mas também de uma forma que nós possamos aprender da forma mais simples possível. Subitem 4.1 é a Convenção Nacional. Subitem 4.2, os jacobinos no poder. O subitem 4.3, o consulado. E o subitem 4.4, o império e o Império Napoleônico. Vamos ao primeiro subitem, a Convenção Nacional. Essa Convenção Nacional Francesa ocorreu entre 1792 e 1795. Logo após a vitória contra a monarquia, foi convocada uma Assembleia Nacional com o objetivo de elaborar uma Constituição republicana para a França. A convenção foi composta por membros eleitos pelo voto universal masculino, excluindo o voto censitário. Bom, pessoal, após a queda da Bastilha, após a família real francesa, no caso Luís XVI, ser preso, foi convocada uma Assembleia Nacional com o objetivo de elaborar uma Constituição republicana para a França. Vale aqui ressaltar que a França vivia um regime absolutista, onde o rei detinha todos os poderes. Nessa convenção, ela foi composta por membros eleitos pelo voto universal masculino, excluindo o voto censitário, ou seja, foram deputados eleitos pelas diversas classes sociais que havia na França. Ou seja, foram eleitos pelo voto universal masculino, ou seja, somente os homens de todo o território francês votaram. Antes, era o voto censitário. O que era o voto censitário? Só votava as pessoas que pagavam imposto, ou seja, as pessoas que tinham um certo poder aquisitivo, o que acarretaria com muitos franceses ficavam de fora das eleições. O que nós vemos nessa imagem é a decapitação do rei Luís XVI na guilhotina, em Paris, em 1793. A Convenção Nacional, ela decidiu que o rei era um traidor da pátria, ou seja, um traidor da nação, e a pena capital era a decapitação. Vale aqui ressaltar que os girondinos não queriam a decapitação do rei. Porém, os jacobinos, juntamente com os deputados da planície, eles eram maioria e por ter encontrado provas no cofre imperial, onde o rei Luís XVI estava convocando nações vizinhas para invadir a França e conter a revolução, não teve como os advogados tentar inocentá-lo. Aí ele foi condenado, juntamente com a sua esposa, Maria Antonieta, a pena capital, que era a decapitação na guilhotina. Isso aconteceu em praça pública e fizeram uma festa muito grande, todos os revolucionários, com a morte do rei. Vamos esperar o nosso origami aí embora. Bom, na Assembleia haviam basicamente 4 partidos políticos. O primeiro que eu quero apresentar para vocês era os girondinos. Girondinos era o partido contrário à radicalização do processo revolucionário. Eles também eram defensores das conquistas que prestigiavam os interesses políticos e econômicos da parcela mais abastada da burguesia. Ou seja, os girondinos, eles eram contrários à radicalização do processo revolucionário. Eles eram contrários a que tipo de radicalização? A reforma agrária, a extinção da propriedade privada. Na realidade, o que eles realmente defendiam eram os interesses políticos e econômicos da classe burguesa, ou seja, do povo, dos comerciantes, dos grandes industriais, ou seja, eles defendiam os interesses da classe rica, da elite burguesa francesa. Enquanto que os jacobinos, eles representavam a pequena burguesia. Quem era a pequena burguesia? Eram os pequenos comerciantes, os trabalhadores liberais, que eram ferreiros, eram
filósofos, médicos. Eles defendiam um governo central forte, o voto universal e a participação popular na revolução. Eram liderados por Maximilien Robespierre. Além desses dois partidos, haviam os Cordeliers, que defendiam propostas mais radicais, como o fim da propriedade privada e a reforma agrária. Eram liderados por Marat e Danton. Por terem aspirações políticas semelhantes, uniram-se aos jacobinos, enquanto que o Planície, outro partido político, era composto pelos deputados que agiam conforme seus interesses imediatos, ora apoiando os girondinos, ora apoiando os jacobinos. Os girondinos sentavam-se à direita da mesa diretora da Assembleia, por isso ficaram conhecidos como o grupo de direita. Já os jacobinos sentavam-se à esquerda, e por isso tornaram-se conhecidos como grupo de esquerda. Os deputados do Partido da Planície sentavam no centro. Foi a partir dessa estrutura na Convenção Nacional Francesa que surgiram os espectros políticos de esquerda, direita e centro. Então, vale lembrar aqui que os girondinos, que sentavam à direita da mesa diretora, eles representavam o grupo mais rico da França, ou seja, a alta burguesia. Eles não queriam que o povo participasse do processo revolucionário, ou seja, eles queriam a revolução, mas eles queriam centralizar as regalias, os privilégios somente para eles. Já os jacobinos, que representavam os pequenos burgueses, que eram os trabalhadores liberais, os filósofos, os médicos, os ferreiros, os pintores, eles sentavam do lado esquerdo da mesa diretora e ficaram conhecidos como grupo de esquerda. E os deputados da planície sentavam no centro. Hoje, vou pegar o exemplo do Brasil, esse espectro divisório ainda é muito semelhante. Vejamos que o grupo de direita, geralmente, ele defende a ideia da burguesia, a ideia do empresariado. Enquanto que o grupo de esquerda, geralmente, eles são mais populistas, eles estão mais afeiçoados aos anseios do povo. Apesar de ter existe uma esquerda demagoga, né, uma esquerda hipócrita, que diz que defende o direito do povo, mas na realidade não defende. E os deputados do centro, o famoso centrão aqui no Brasil, eles não têm uma ideologia definida, eles vão de acordo com a maré, né? De acordo com o governo, de acordo com a situação do governo. Hoje mesmo no Brasil, o atual presidente da República está negociando cargos com o centrão, porque no possível impeachment ele vai precisar dos votos do centrão para que não seja aberto o inquérito no STF. Ao analisarmos essa gravura do final do século XVIII, nós vemos os deputados na Assembleia da Convenção Nacional. Então, lembre-se que os deputados que sentavam à esquerda eram os jacobinos e os deputados que sentavam à direita eram os girondinos. Ao analisarmos essa gravura, nós facilmente percebemos que os deputados que estão sentados à esquerda estão mais vestidos, como é que se diz? Mais da forma que o povo se vestia, né? Porque os jacobinos também eram chamados de sans-culottes, porque ao invés das calças que os burgueses e os nobres usavam, eles se vestiam com uma espécie de calções, e daí eles ficaram sendo chamados dos sans-culottes, enquanto que os girondinos eram ricos, né? Eram a alta burguesia, eram comerciantes. E também os deputados de centro, ou seja, o planície, né? Percebamos que eles estão de acordo com a maré, de acordo com a situação, né? De acordo com os anseios imediatos, que porventura vem ali proporcionar mais bens. O subitem 4.2, nós vamos estudar aqui os jacobinos no poder. Quando os jacobinos tomaram o poder, eles colocaram em vigor a nova Constituição. Então, eles aderiram a algumas medidas radicais baseadas no iluminismo. Eles fizeram um governo republicano, a divisão dos poderes, que era uma ideia dos
Os filósofos contratualistas, como o Jean-Jacques Rousseau, o Barão de Montesquieu e Voltaire, eles também defenderam o sufrágio universal masculino, ou seja, o fim do voto censitário, o fim da escravidão nas colônias e terras confiscadas da nobreza, entregue aos camponeses e aos pobres. Ou seja, eles estatizavam as terras dos nobres que haviam fugido da França e dividiam em lotes para os camponeses e os pobres. Eles defendiam aqui o sufrágio universal, ou seja, o voto para todos os homens, e colocando fim ao voto censitário, como eu já havia falado antes, e o fim da escravidão nas colônias, a divisão dos poderes entre judiciário, legislativo e executivo, ou seja, um governo republicano através do voto, e algumas medidas radicais do iluminismo, como educação básica, educação primária, obrigatória e gratuita para todos os cidadãos franceses. A ciência seria a base do conhecimento, não mais a teologia, não mais a igreja que ditavam as regras da sociedade. E para aquela época essas medidas eram consideradas medidas radicais. República Jacobina. A República Jacobina, ela durou de 1793 a julho de 1794, ou seja, foi aproximadamente um ano. Quem estava à frente da República Jacobina era Maximilien Robespierre. Então, o que foi que eles instituíram aqui durante esse quase um ano de governo? Eles criaram o Tribunal Revolucionário, que julgava os opositores da Revolução e condenava-os à morte na guilhotina. Houve a criação do ensino público e gratuito, abolição da escravidão nas colônias, tabelamento dos preços de alimentos e a instituição do sufrágio universal masculino. Os jacobinos perderam popularidade graças à carnificina das execuções, o que levou à volta dos geroldinos ao poder no golpe do 9 Terminador. Essas medidas aqui da República Jacobina foram muito populares, né? Muito populistas. A gente percebe aqui que eles instituíram o ensino público e gratuito para todos os franceses, abolição da escravidão nas colônias, tabelamento dos preços dos alimentos, ou seja, para conter a inflação, a instituição do sufrágio universal, ou seja, todo homem acima de 18 anos poderia votar. Mas, em contrapartida, eles instauraram o que ficou conhecido como regime do terror, né? Porque eles matavam muitas pessoas. Qualquer pessoa, qualquer denúncia que fosse, essa pessoa podia ser acusada de traição, ou seja, traidor da república, e já era levada à guilhotina, muitas vezes até sem um julgamento digno. Nessa imagem aqui bem pop, nós podemos analisar aqui Maximilien Robespierre sendo morto na guilhotina. Logo, Robespierre, que tantas pessoas mandou para a guilhotina, acabou sendo morto na guilhotina em 1794. Era napoleônica, o consulado. Consulado, as principais medidas. Logo após o golpe do 9 de Terminador, chega ao poder o jovem Napoleão Bonaparte. Então, as primeiras medidas que Napoleão Bonaparte tomou foi a centralização administrativa, porque Napoleão Bonaparte foi nomeado cônsul da França. Então, ele centralizou a administração, ou seja, a administração ia ser a partir de Paris, onde ficava a sede do governo. A criação do Banco da França, a emissão de moedas, protecionismo alfandegário, obras públicas e incentivo à industrialização. A criação de liceus, ou seja, educação secular, laica, formação do cidadão e controle ideológico. Concordata de 1801. Essa concordata foi o acordo entre o Estado e a Igreja, onde a religião é usada como instrumento político. Código Napoleônico de 1804, igualdade jurídica, liberdade filosófica, propriedade privada e Estado laico. Essa era napoleônica, na época propriamente dito do consulado, onde Napoleão foi eleito cônsul da França, ele centralizou a administração pública, ou seja, o que foi que ele fez? Ele pegou todos os órgãos administrativos do governo e levou tudo para a França, porque é para ficar ali perto dele, para ele estar controlando. Ele criou o Banco da França,
emissão de moedas, ou seja, ele começou a produzir mais dinheiro e colocar na sociedade. Protecionismo alfandegário, ou seja, ele protegeu o comércio, a indústria francesa contra a importação, criando taxas de impostos para produtos importados. Ele construiu muitas obras públicas e incentivou a industrialização. Vale aqui ressaltar que em 1801, quando Napoleão Bonaparte assumiu como cônsul, a primeira Revolução Francesa estava a todo vapor na Inglaterra, que era sua maior rival. Ele também criou alguns liceus. A ideia desse liceu vem das escolas do Império Romano, né? Na época dos liceus, né? Que já foi uma cópia dos liceus gregos. Né? Então é educação secular e laica. Então é uma educação secular. Não eram mais os padres, não era mais a Igreja Católica que ia educar. Quem iria educar eram professores sem vínculo com a religião. Ela focava na formação do cidadão e no controle ideológico, ou seja, havia uma ideologia a ser implantada na cabeça desses cidadãos que estavam sendo formados. Concordata de 1801. Aqui o Napoleão Bonaparte e o Papa, eles fizeram uma concordata, um acordo onde a religião seria usada como instrumento político, ou seja, a religião, a Igreja Católica iria apoiar a política de Napoleão Bonaparte, ou seja, eles iriam dizer que Napoleão Bonaparte era bom, era legítimo, que ele queria o bem para a nação, então aquela manipulação religiosa que nós já conhecemos. Ele instituiu também em 1804 o Código Napoleônico, era igualdade jurídica, ou seja, a lei deve ser igual para todos, liberdade filosófica, liberdade de pensamento, direito à propriedade privada e o Estado laico, ou seja, o Estado não teria uma religião oficial. Aqui nós vemos o imperador da França, Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, após passar alguns anos como cônsul, ele se autoproclamou imperador da França. Ele deu um golpe de Estado e se autoproclamou. Percebamos aqui, através dessa foto, Napoleão Bonaparte era, para os padrões franceses, era considerado baixinho. Ele tinha aproximadamente 1,60 m. E nesta foto, nós percebemos que ele está aqui com uma espécie de assento para colocar os pés. Né? É o que chama-se de escabelo. Né? Escabelo, estrado. Ele sentado no trono com o estrado sobre os pés. Para que não a foto ficasse feia, para que o rei sentado no trono e as pernas balançando no chão. Dando continuidade aqui à nossa aula. Império Napoleônico. Eu fiz esse mapa mental para nós entendermos aqui como é que funcionou. Primeiro, o consulado. Código Civil Napoleônico, liberdades individuais, ordem pública, proteção à propriedade privada. Napoleão ele se autoproclamou imperador em 1804. Então, a primeira coisa que ele fez aqui foi a racionalização administrativa, uniformidade jurídica, padrões de pesos e medidas, cargos administrativos e militares. Outro fator aqui da política imperial napoleônica foram as guerras expansionistas. O que Napoleão queria com essas guerras expansionistas? Ele queria fazer da França um grande país. Ele queria fazer da Europa uma grande França. Ele queria fazer um enorme império. E para isso ele começou a invadir outros países. Para isso ele fez um exército muito poderoso, ele conquistou muitas terras e impôs um código civil. Ou seja, onde ele conquistava, ele ia lá e impusia o código civil francês. Ele ia através dessas terras em outros países que ele conquistava mercados e matérias-primas. Em 1806 foi o bloqueio continental. O bloqueio continental, acho que a gente se lembra muito bem, foi aquela ordem que Napoleão deu para que os países aliados não comercializassem com a Inglaterra. Foi esse bloqueio continental que fez com que a família real portuguesa, Dom João VI, fugisse para o Brasil. Nesse bloqueio continental, em represália a Napoleão Bonaparte, foi feita uma aliança entre a Inglaterra, a Áustria, a Prússia e a Rússia.
Em 1815, Napoleão perde a guerra para essa aliança e logo em seguida é instaurado o Congresso de Viena. Vale ressaltar aqui que a derrota da França para a Rússia, né, no caso do exército de Napoleão Bonaparte, se deu em virtude do enorme inverno russo. E eles, os russos, usaram a tática da terra arrasada, ou seja, no momento que o exército francês invadia o território russo, eles entravam, voltavam cada vez mais para o interior, mas cada vez que eles entravam para o interior, eles pusiam fogo em depósitos, nas cidades, que era para quando o exército francês chegasse, não encontrasse suprimentos. Isso é chamada a tática da terra arrasada. Aqui nós temos uma foto desse mapa, onde ele traça, através desse quadrilho aqui, parece uma estrada de ferro, é o bloqueio continental, ou seja, todos os países aqui, inclusive os países da Península Ibérica, que é Portugal e Espanha, estavam proibidos de comercializar com a França, por Dom João VI, que era dependente da Inglaterra, devia muito dinheiro à Inglaterra, ele não podia ficar sem os produtos manufaturados ingleses. Por isso, ele não obedeceu o bloqueio continental, fugiu para o Brasil e Napoleão Bonaparte invadiu Portugal. O governo dos 100 dias. Após a derrota de Napoleão Bonaparte, ele foi preso e enviado para o exílio. Napoleão Bonaparte ele foi exilado na ilha de Alba, em 1815. Só que lá, ele fugiu do exílio, voltou à França e retornou ao poder. Mas seu governo durou apenas 100 dias. Daí o título de governo de 100 dias. Os países contrários a Napoleão voltaram a se unir para derrotar, o que finalmente ocorreu na famosa Batalha de Waterloo. Vale lembrar que esses países contrários eram aquela aliança lá. Áustria, Inglaterra, Prússia e Rússia. A Prússia, a região da Prússia, onde hoje fica a Alemanha. Logo após, Napoleão é exilado na ilha de Santa Helena e Luís XVIII é reconduzido ao trono francês. Congresso de Viena e a Santa Aliança. Vamos aqui as principais medidas que foram tomadas. O Congresso de Viena foi um projeto de reação conservadora frente ao perigo de propagação das ideias revolucionárias francesas, de movimentos nacionalistas ou emancipacionistas. 3 princípios nortearam o Congresso. Restauração de quê? Do absolutismo, a legitimidade e a solidariedade. Legitimidade do poder do rei e a solidariedade entre esses países. O principal objetivo era reorganizar o território europeu, conter a onda revolucionária e restaurar o equilíbrio no continente. As principais medidas do Congresso de Viena. Reagir contra os movimentos revolucionários espalhados pela Europa, ou seja, a Revolução Francesa, ela inspirou movimentos revolucionários no mundo inteiro. Vale ressaltar aqui que muitos países ainda estavam sobre o regime do absolutismo. Nas guerras expansionistas napoleônicas, ele derrotou muitos reis, mas após a derrota dele, esses reis voltaram ao poder novamente. Então, esse Congresso de Viena, entre as medidas tomadas, foi conter os movimentos revolucionários. Segundo, a criação da Santa Aliança, composta por Rússia, Áustria, Inglaterra e Prússia, que eu havia falado há pouco. Terceiro, é tentar recuperar os antigos territórios coloniais na América. Vale aqui ressaltar que durante o período que Napoleão Bonaparte ficou como imperador da França e candidato a imperador de toda a Europa, ele, quando conquistou a Espanha, ele pegou vários territórios espanhóis, entre eles estava o território do México, que ele deu de presente para o seu irmão Luís Bonaparte. Já imaginou o cara dar um país inteiro de presente para o irmão? Só que os Estados Unidos, que tinha proclamado a sua independência e a Revolução Americana, ele
proclamou uma doutrina chamada Doutrina Monroe, ou seja, América para os americanos, onde eles não estavam mais permitindo que influências europeias viessem nos territórios coloniais, ex-coloniais da América. Quarto, a Inglaterra ficou insatisfeita com as medidas reacionárias. Vale lembrar aqui que a Inglaterra era uma monarquia constitucional em plena Revolução Industrial e tinha uma elite burguesa muito letrada, muito influenciada pelos ideais liberais, entre eles Adam Smith, Davi Ricardo, que eram filósofos liberais que propunham um Estado mínimo, um livre mercado. E esses governos absolutistas aqui que estavam querendo ser restaurados não estavam de total acordo com os anseios da Inglaterra. Em 1821, na ilha de Santa Helena, é uma pequena ilha no Oceano Atlântico, morreu Napoleão Bonaparte. A morte de Napoleão Bonaparte é envolta em mistérios, né? Muitos dizem que ele foi envenenado, outros que morreu afogado, outros dizem que Napoleão Bonaparte sofria de câncer, que na realidade não sabemos. O que nós sabemos é que de fato ele morreu aos 51 anos de idade na ilha de Santa Helena, uma pequena ilha no Oceano Atlântico, em 1821. Véi, na boa, foca nos estudos. Por hoje é só. Faz as atividades. Curte. Segue aí o nosso canal. Se inscreve. Dá um joinha. E até a próxima. Já já, Larissa. Já já. Tem só um pouquinho de paciência aí. Entra aí, Larissa. Tá com o celular aí, Ronei?